Boa noite a todos. É muito bom estar aqui para você também. Numa terça-feira, vendo os rostinhos familiares, novos rostinhos da nossa casa enquanto ela cresce, aqueles que voltaram definitivamente para ficar. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui com o estudo da noite, da semente ao fruto. Nós usamos muito a obra Vida, Desafios e Soluções, então encorajamos a todos a leitura da obra, caso ainda não tenham. E se tiverem dificuldade, como eu tenho com a doutora Joana, é só ler, aqui está em inglês, está bem mais simples de entender. Ou falar com a Marlise que está aqui. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando também pela internet, caso alguém esteja conectado, pelos laços da amizade, do Wi-Fi. Então vamos agora começar com uma pequena história. Narra-nos Amélia Rodrigues, no livrinho infantil O Semeador. Alguém aqui já leu esse livrinho, é uma história cativante, que existia uma professora pelo nome Angélica. Ela era uma criatura muito calma, muito meiga, muito doce, vivia numa cidadezinha bem pequenininha e dava aulas próximo a uma vila que ali tinha. As pessoas não entendiam muito bem a dona Angélica. Ela vivia sorrindo, tinha umas maneiras um pouco estranhas. Quando ela pegava o trem da cidadezinha até a vila, havia as crianças que acompanhavam, que iam para a escola também, e eles notavam que ela fazia uns gestos um tanto estranhos. Ela olhava para fora, na janela, os dias ensolarados, e parecia que ela dava adeus. E não havia ninguém nos campos, haviam somente animais, e as crianças riam dela. Não entendiam de maneira nenhuma. Então achavam que ela era um pouco desequilibrada, é o que falava. E as crianças, então, assim como os adultos, caçoavam da dona Angélica, sem entender exatamente o porquê de olhar para fora da janela do trem, fazendo gestos que parecia que estava dando um adeus a ninguém e sorrindo ao mesmo tempo. Isso passou-se durante 20 anos. As crianças foram crescendo, virando adultos, tiveram seus filhos, os seus filhos passaram a frequentar a escola em que a dona Angélica ensinava ensinamentos devotadíssimos, como se ela fosse realmente a mãe daquelas crianças. E um dia, uma criancinha de nome Alberto, vendo que os amiguinhos caçoavam por detrás das costas dela, teve a coragem de sentar ao lado dela e disse: "Tia, por que a senhora age assim?" "Eu já ajo como, meu filho?" "Assim, toda esquisita. Para quem que a senhora está dando tchau? Não há ninguém no campo." Ela então diz, sorrindo: "Ah, meu filho, olhe dentro da minha bolsa." Então ela abriu. E haviam sementinhas minúsculas. Ele então disse: "Mas o que é isso?" Ela diz: "São pólen de flores, sementes. Então todo dia, há mais de 20 anos, eu gosto de pegar e lançar. Acredito que existe a terra fértil, que receberão e receberam essas sementes e floresceram. Dê uma olhada, olhe para fora." E havia um imenso campo somente de florzinhas miúdas. A história ela é bem significativa, da semente ao fruto ou da semente à flor, porque dona Angélica, ela era uma semeadora, não somente do ponto de vista de agricultores, como a gente vê, mas também de moldar as almas, moldando as almas daquelas crianças, fazendo com que florescesse ou germinassem as sementes contidas no coração daqueles seres pequeninos. Alberto entendeu a história e o recado que ela deu, mas muitas pessoas ainda indagam: será que nós temos capacidade de fazer florescer as qualidades que nós temos no mundo? Quando nós olhamos no mundo atual tanto sofrimento, muitas vezes nós encontramos meio que flutuando em mar revolto, tentando ficar afloat, flutuando, cansa, e a gente busca todas as energias necessárias somente para sobreviver. Faz-se difícil imaginar que a gente tenha algo para oferecer de bom.
Então, quando a gente vê na postura da Dona Angélica, a gente vê que ela era não somente semente, mas ela também era semeadora. E a gente vai ver através da análise que Joana de Ângeles traz e que a doutrina espírita nos propõe, que na nossa existência atual nós temos a dualidade. Nós temos a semente, que nós somos, e nós temos a capacidade de semear, como ela também assim faz. A questão é que a natureza, ela nunca dá passos gigantes. Em conversa, às vezes, de noite, eu fico interrogando, deixando o Marcelo um pouco louco com as minhas perguntas, né? E às vezes me dá uma certa raiva que eu não consigo ainda ser o que eu quero ser. Imaginou isso? Alguém já teve esse problema? Paulo. Nossa, todo mundo fez assim, né? Paulo, Jean, apóstolo. Mal que eu quero. É isso aí. Paulo também chegou a dizer isso. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, esse ainda não faço. Então, essa vontade de crescer, de ser ainda o que a gente não tem capacidade de ser. Quando eu escuto... Agora eu vou ter que puxar um pouco a panelinha, né? Vai falar, é assim que fala, panelinha? A sardinha? Whatever. Thank you. Vou ter que falar. Meu marido vem aqui na frente e fala que ele às vezes cai, né? E de fato ele cai, mas é tão mínimo. É tão mínimo. E ele acaba sendo, no nosso próprio lar, um ponto de referência do que eu almejo ser. E eu tenho certeza que eu tenho algumas qualidades também que ele gostaria de ter, que ele ainda não possui. E aí ele vai falar do meu lado de tecnologia e dá vontade de bater nele, porque eu não quero tecnologia, eu quero a beleza. A beleza. A Amélia Rodrigues, ela diz num poema belíssimo, ela fala, eu gostaria de ser um campo de flores, de todas as cores, para embelezar o caminho de quem anda na solidão. Então ela diz, mas na pequenez que eu ainda sou, permita-me ser uma flor solitária no topo de uma montanha. É tão bonito porque mostra essa ânsia que a gente tem de crescer, de ser algo positivo. É interessante que nós somos muito parecidos com a natureza. É belíssimo. Eu acho que não foi à toa que Jesus utilizou tanto dela para trazer ensinamentos valiosos. A parábola do semeador, a gente não vai narrar aqui, já sabemos, de cor e salteados. Tem também da árvore da figueira. Uma figueira não produz outros frutos a não ser do figo, falando ali da qualidade dos nossos trabalhos, das atitudes que a gente tem. Então a gente vai ver que na verdade a gente tem muito a aprender com a natureza, porque somos muito parecidas com ela. Vejamos bem, do que é essa semente? Não é de mostarda, que a de mostarda é ainda menor. Ela é menor. Veja que tudo ao seu tempo. A semente dessa árvore, quando ela chega a ser a grandeza que ela é, leva-se gerações e gerações para poder apreciá-la. Gerações a gerações. 3.000 anos para chegar a ser uma sequoia. 3.000 anos. E às vezes a gente quer chegar à perfeição ontem, né? Sentamos no estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós então nos deparamos com uma beleza que Eurípides Barçanufo chama de sol da verdade, porque contém os ensinamentos de Jesus. O sol da verdade. O que o sol faz para uma planta? Ajuda a crescer, a florescer. E aí a gente se empolga e quer fazer esse salto que não existe na natureza. O processo de uma sequoia chegar a esse tamanho é de 3.000 anos. 3.000 anos. Nós, quando fomos criados simples e ignorantes, ignorando as leis divinas ou tudo que acontece ao nosso redor, a gente vê que o trabalho de ter chegado até aqui, aonde nós estamos, foi um trabalho gradual de crescimento constante
mesmo se nós não nos julgamos tão queridos, porque aos olhos de Deus nós somos a sequoia já. Nós já chegamos ao estado de anjo, porque Ele está vendo a nossa jornada atual, o que nós fomos, o que nós tivemos a capacidade de chegar a ser, a capacidade de amar. Quem ama alguém, levanta a mão. A gente levanta o pé, a mão, levanta, dança. A quadrilha que nós tivemos, quem não participou da festa junina, meu Deus do céu. Mas aqueles que estudam o psique humano diz que assim como a natureza, tudo evolui, tudo progride, a consciência humana, ela também se encontra em constante expansão. Nós vamos evoluindo de modo gradativo, mas também de modo contínuo. Caminhamos do inconsciente para o consciente, da sombra para a luz. Fazemos essa jornada da ignorância de ignorar as leis para a do conhecimento. Então, de fato, é de se empolgar que a gente tenha na nossa mão uma doutrina espírita, uma filosofia de vida que tem a capacidade de nos modificar por completo. De nós nos olharmos no espelho, ignorando as rugas, mas se vê uma nova pessoa. Pessoa que não comete os erros que cometia há 5 ou 10 anos atrás. Pessoas que começam a participar da vida e não somente existir dentro dela, participar ativamente, desenvolvendo essas sementes que existem dentro de cada um de nós. Ora semente, ora semeadores. É muito bonito a profundidade desse estudo, porque oferece a todos nós um momento de parar um pouquinho e refletir sobre quem nós somos e até onde nós chegamos. E também de desenvolver um pouco da compaixão, da paciência que a semente tem para conosco mesmo. É um estudo muito importante para a gente fazer esse trabalho, porque assim como a semente, o trabalho da evolução, o trabalho constante de aprimoramento, ele não se dá sem esforço. Ele não se dá. Especialmente, e isso é Hermínio de Miranda que diz, ele fala, contra o peso da inércia e do comodismo dentro do qual nós temos estado há milênios de anos, é o que nos induz a ficar no mesmo lugar, entregues a nossas paixões, entregue aos nossos vícios, muitas vezes com a estima baixa, sem acreditar que a gente tem a capacidade de romper e de florescer. Ele diz, quando na verdade nós temos tantas conquistas notáveis à nossa espera, e ele não fala de conquistas materiais, ele fala de conquistas que traz significado para a vida. E aí a gente tem que refletir, o que dá significado para a nossa existência? Ele diz, tantas realizações maravilhosas ao alcance das nossas mãos. E tudo bem que nós estamos num mundo onde a matéria ainda predomina, então é normal que nós queiramos ter essas maravilhosas realizações, estudar, progredir, buscar um trabalho melhor, constituir uma família, ter filhos. Quando não tem capacidade de ter filhos, trabalhar na evangelização, se for o caso, tantas crianças necessitadas de amor, mas existem as realizações da alma. Essa sim é a que ele conta. E será através da vivência, da boa vivência, dentro dessas realizações que nós buscamos, é que nós desenvolveremos essas sementes que estão adormecidas ou germinando dentro de nós. Então a doutrina espírita propõe uma vivência de bem viver, de nos dar conta dessa realidade que nós estamos aqui temporariamente. Nós podemos desencarnar hoje à noite, não acordar amanhã. Toda noite que eu durmo eu penso nisso. E eu rogo a Deus que me permita despertar no amanhã. Primeiro que é bem gostoso estar casado com Ele. E a Terra é tão linda. Ela é tão linda, existe tanto que a gente pode contribuir. Tem os nossos amigos do Conchas, essa família que a gente desenvolve.
É tão bom ver os nossos amigos felizes, desenvolvendo novos relacionamentos, com um sorriso no rosto. Então, em nenhum momento a doutrina espírita fala não viva, seja puro, puritano. Isso não existe nem na natureza. É por isso que é bom compararmos-nos com as plantas, com as flores, com os frutos. Tudo ao seu tempo, mas requer esforço contínuo da nossa parte. E isso eu não posso nunca colocar a culpa no meu companheiro, na minha companheira, no meu pai, na minha mãe, porque minha mãe me abandonou quando eu era criança. Poxa, mas hoje eu tenho 40 anos. Basta, não? Então ela errou? Mas eu tenho o poder de modificar a minha vida. A minha vida está nas minhas mãos. Então a doutrina espírita capacita, porque nos fala de um Deus bom e justo, que nos oferece caminhos diversos para que a gente possa chegar a essas maravilhosas realizações que diz o nosso Hermínio de Miranda. Trabalho digno do qual nós próprios nos realizamos espiritualmente. É justamente isso. É justamente isso. Trabalho digno. Conhecemos uma companheira que já não vive mais aqui, em que a vida dela era uma de fazer a vida ganhando dinheiro com dança exótica. Então ninguém aqui vai julgar. E olha que na minha infantilidade, quando eu era adolescente, julgava as prostitutas, até escutar uma palestra do Divaldo sobre isso. A pessoa que tem uma vida assim não é feliz. Essa companheira não era feliz. Ela fazia muito dinheiro, porque era muito bonita e trabalhava num dos clubes mais importantes da área de Fort Lauderdale. Até que um dia a doutrina entrou nela. Não foi ela que entrou na doutrina. A doutrina entrou nela. Existe uma diferença. A mensagem inicial foi aquele que tem ouvidos para ouvir a mensagem de Jesus. Nós podemos escutar e não entra, mas aquele que ouve e é tocado. E ela decidiu dar um basta. Passou a limpar a casa, trabalho digno, fazendo muito menos, mas se sentindo limpa, sem os olhos dos homens que a cobiçava somente por uma noite de prazer. Conheceu um homem que a olhou como mulher que tinha o direito de ser amada e respeitada. Criou a sua família, casou-se, teve dinheiro para poder fazer um estudo, se graduou. São as realizações, os trabalhos dignos que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa florescer, espiritualmente falando. Então a vida, eu gosto de falar isso, eu repito, universo cheios de file cabinets com histórias belíssimas de vida. Cada um de nós temos várias vivências. A gente olha para uma alma doce como a da Teca. Se você chorar, eu choro, não posso chorar, Teca. Mas a gente olha para uma alma dessa e a gente não conhece os caminhos que a Teca trilhou. A gente não sabe as dores, os problemas que ela enfrentou. A gente só sabe que ela está aqui e quando ela aperta um abraço forte ali, que é sincero. A gente sabe que se precisar contar com ela, ela está ali. Eu tenho certeza que existe um cabinet cheio de vidas da Teca que ela se orgulharia se ela se olhasse hoje e visse. Porque existe a questão do diamante, né? Na natureza também, não existe um diamante igual ao outro, somos nós aqui dentro, sendo polidos. O grande artista que é Deus, que nos criou, a cada um de nós. E ainda fez o favor de nos criar simples e ignorantes. Para quê? Quando nós chegássemos ao ponto de ser uma sequoia, o mérito fosse nosso e de ninguém. De nos orgulharmos, de quando a gente voltar como espírito benfeitor, nós podemos olhar para o coração em lágrima de um amigo e falar: eu entendo o que você está passando, porque eu também já passei. Então não adianta querer dar saltos, não vai acontecer. É aproveitar do momento de aprendizado que a gente tem agora, nessa atual existência, nessa reencarnação. Joano de Ângeles diz que
muitas vezes vivendo profundamente ocupados com o lado material da vida, nós criamos em nós mesmos um solo crestado, duro, onde nós não deixemos com que as sementes possam surgir. Não há como. Não há como elas germinarem, não há como nós exteriorizarmos o que nós temos de bom. Aí a chuva cai. A chuva cai para molhar o solo. E a chuva, simbolicamente, aqui nós falamos das lágrimas. As lágrimas, muitas vezes, é aquela ferramenta que é utilizada para que a gente possa se dar conta do que nós temos por dentro. Não é à toa que Emmanuel diz que o coração em lágrimas é solo fértil para o Evangelho de Jesus. É aquele momento ali em que nós estamos mais receptivos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pois foi a promessa que ele deu há 2000 anos atrás. Então ela diz, nós não permitimos com que essas potências rompam a couraça, desabrochando como acontece naturalmente na natureza. E ela vai além. Ela diz que é por essa razão que são necessárias várias reencarnações. E não somente isso, quando ela fala sobre essas potências e a gente vê uma árvore como essa, aquela sementinha, ela diz que no propósito de nós vivermos, existe todo um processo que faz parte desse processo reencarnatório. Simples na sua constituição, o espírito liberta as complexidades que se lhe fazem necessárias para o crescimento, qual semente que se entumece, ou seja, que se agita no seio generoso do solo, a fim de alcançar o vegetal que é a sua fatalidade, ora dormindo no seu íntimo. Aí a gente vai perceber o que ela diz. Ela fala que o desabrochar dos valores internos é, na verdade, o vídeo não veio? Perdão. É, na verdade, de uma certa maneira, dilacerador. Dói em todas as espécies. Vamos ver. Analisando a comparação do espírito imortal com uma planta que está ali desabrochando. Ela faz um esforço tremendo para sair do lodo, do chão, do dirt, da terra. Ela busca o sol. Ao mesmo tempo, por baixo, ela vai se enraizando. Ela vai buscando um lugar sólido para que ela possa se firmar. Quando Joana diz que, de certa maneira, é dilacerador em todas as espécies, é porque esse esforço de crescimento que uma semente faz é o esforço que o espírito imortal também faz, para poder se desvincular da matéria e poder ter a capacidade de chegar aos céus, como uma sequoia faz, através de tantos milênios de anos. O exemplo que ela traz é muito significativo para todos nós, de fato. A vida vegetal rompe essa casca protetora da semente para que ela possa se libertar. E o mesmo acontece com a gente. É muito interessante da gente ver dessa maneira. Ela chega a dizer para nós que a semelhança da semente humilde e nobre, que jamais contemplará a espiga dourada em razão da morte que lhe faculta o surgimento do grão, nós, na nossa simplicidade inicial, como psiquismo, não nos percebemos do anjo que se encontra silencioso no âmago do nosso ser e que um dia surgirá, navegará os infinitos rios da imortalidade. Então, enquanto a gente faz aquele esforço gritante que a semente traz como espírito, nos desvinculando na matéria pouco a pouco, e temos todos a capacidade de fazer isso, ela diz que, embora a gente possa ainda não perceber esse anjo em potência, ele está lá. Ele está ali, desenvolvendo. Quando ela fala da questão do sono, Leon Denis, com autoridade, ele fala um pouquinho sobre os estados do psiquismo ou da alma,
na sua evolução. E aqui muitas pessoas já conhecem essa frase maravilhosa dele, mas quem termina ali prossegue com a imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo novas experiências sem cessar, é Joana de Ângeles. Então, a nossa alma, o nosso psique, no início dormimos no mineral. Quem aqui participou do Livro dos Espíritos sabe dos reinos, não é? O mineral sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. A consciência, a capacidade de discernir, o livre-arbítrio que se desenvolve ali, que nós adquirimos para podermos acertar ou, às vezes, errar. É o que acontece. E Joana de Ângeles continua: conscientizar-se do que necessita fazer, de como conseguir o êxito, constitui para nós chamamento urgente, como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Então, conscientizar-nos do que nós precisamos fazer. É exatamente isso que nós precisamos começar a avaliar. Eu lembro várias vezes quando meu aniversário se aproximava, que eu tinha muita tristeza. Eu sentia que eu ainda não tinha um objetivo na vida. Eu não sei se alguém já sentiu assim. É um vazio, é uma coisa que dói, que é estranho, não é? E ninguém consegue responder, porque se você faz o atendimento fraterno, eles falam pra gente, não é? Dos estudos, mas às vezes não responde. O que faz ser necessário, como ela diz ali, é refletir, é mergulhar, é pensar exatamente na nossa vida, na nossa existência. Ela fala que o problema dessa conscientização é de que muitas vezes nós optamos por ficarmos adormecidos. Então, como nós falamos no início do estudo, nós não participamos da vida, nós simplesmente existimos nela, como robôs. Ou melhor, ela usa o termo sonâmbulos. A gente vai vivendo, fazendo tudo o que tem que fazer, comemos, dormimos, fazemos nosso trabalho e isso, não tem mais nada. Então ela diz aqui: muitas vezes encontramos o comportamento humano as referências ao estar dormindo ou adormecido, caracterizando os estados existenciais da criatura. E que de fato a grande maioria de nós nos encontramos adormecidos para a própria realidade, para os desafios da nossa evolução e a conquista desse êxito que ela diz. Então faz-se necessário despertar. Se nós temos o sol da verdade, como nos diz Eurípides Barçanufo, e o sol, o nosso sol é Jesus, nós temos o ensinamento dele para que essas sementes possam florescer, para que elas possam se desenvolver, buscando o sol, despertando, nos conscientizando do que nós precisamos fazer na nossa vida. Faz-se necessário então despertar. Quando Jesus visitou Lázaro, que estava morto, vocês lembram dessa passagem? O que aconteceu, Jim? Ele chegou lá, as irmãs chorando, ainda culparam Jesus, falou assim: se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Vocês lembram disso? E aí? Mandou Lázaro levantar e levantou. Mandou Lázaro levantar e levantou. Ele estava dormindo, né? Estava no estado catatônico. Catatônico. Nossa, esse estuda. Um estado orgânico do corpo ali. Mas Jesus, então, ordenou: desperte, saia. A voz de Jesus ecoou, encontrou o lugar. Ele então assim o fez, saiu. Joana de Ângeles, ela explica ali que, na verdade, ele já havia despertado para a realidade, razão pela qual ele pôde ouvir o chamado de retorno. Utilizar então o sol da verdade para agir, para atuar na semente. Quer ver como nós somos muito parecidos com a natureza? Vamos lá. O menininho, third grade, ele fez um teste do processo que chama tropismo, fototropia.
A tendência que a planta tem de, ao crescer, ela buscar a luz. Você muda a plantinha de lugar, eu faço isso na Edicei toda hora. Muda ela assim, as folhinhas ela viram. Semana passada o Marcelo tirou uma planta lá de casa enorme, que estava ficando assim. Aí ele me explicou, fez sentido. Ela se curvava para pegar o sol na janela. Aqui as bichinhas, parece minhoca, mas não é. É impressionante. Então, nesse movimento da inconsciência para a consciência, da sombra para a luz, é inevitável que a alma chegue a um momento em que ela não resiste e ela busca a luz. Ela busca, é o que vai, na verdade, fortalecê-la para o crescimento dela. Físico, espiritual. É por isso que muitas pessoas que trabalham com depressivos falam para sair e olhar para o sol, para o céu, 15 minutos que seja. Verdade, Life Coach? Buscar o sol? Buscar o sol. É muito bonito, veja, esse menino, ele mudou a luz de posição. Então é muito interessante, ele traz aqui os detalhes do projeto dele para a gente se dar conta. Então a gente vê que nós não somos muito diferentes também. E chega um momento que a gente passa de sementes para semeadores, né? A gente vê a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, ele joga as sementes. Então Jesus começa a narrar os diferentes estados do solo. E aí de repente a gente tem todas essas informações e a gente decide então semear. Enquanto a gente semeia, é importante que a gente entenda uma coisa. Assim como aquelas plantinhas, se a gente perceber um buquê de rosas, uma abre mais rápido do que a outra, nós também somos muito parecidos. Cada um desabrocha no seu momento. Então a paciência, quando a gente está semeando, é muito importante. Não é olhar e falar assim, olha, o Dino é atrasado mesmo e eu sou mais evoluída do que ele. Não é olhar assim, não. É olhar para os nossos irmãos e tentar entender onde eles se encontram no momento atual da vida dele ou dela. E é muito difícil. Eu sou a primeira a falar, minha boca está aqui, o ouvido está aqui, o coração está ressonando. É difícil a gente fazer isso. Mas desenvolver a semente da compaixão, para que a gente possa verdadeiramente ser semeadores dessa verdade. A lei de causa e efeito, ela nos diz que muitas vezes o que muitos julgam ser castigo, ela nada mais, nada menos do que o resultado das nossas semeaduras. É assim que fala? Ainda bem que eu não falei semeações, tá vendo? Tá funcionando a leitura. Semeaduras. Aí fala assim, então numa próxima existência, a gente vai buscar as sementes, os frutos que não serão tão amargos, que teremos que saborear. Porque diz, né? A semeadura livre, mas a colheita obrigatória. É fatal. Agora, não é castigo, porque isso seria incompatível com um Deus que é bom e justo, não é, dona Laís? Não existe. Então, se a gente plantar limão, nós não podemos querer colher laranja, maçã, jabuticaba, não dá. Vai ser azedo mesmo. E não somente isso, nos valores que nós já temos como semeadores, nós vamos buscar aquilo que vai nutrir o que nós já temos de bom. A gente acaba sendo semeadores da nossa própria vida e, inevitavelmente, na vida dos outros também. Nós podemos ser educadores, pais, semeando ali na vida dos filhos. Mas quando nós semeamos calúnia, fofoca, discórdia, e a gente afeta a vida dos outros, nós acabamos sendo outro tipo de qualidade de semeadores que nós temos que, de fato, prestar atenção e tomar cuidado. Então, de existência em existência, de tempo a tempo, contudo, indo de acordo com as leis divinas, tentando corresponder a essa realidade, nós vamos aperfeiçoando o nosso campo íntimo.
para que novas sementes possam encontrar lugar, para que nós possamos passar hora de semeadores as sementes, mas prestando atenção, arrancando aquelas ervas daninhas, aquelas plantinhas que vão sufocando o que já existe de bom dentro de nós. E de fato é um trabalho que somente nós podemos fazer. Pensando assim, e já chegando no final da nossa palestra, Joana de Ângeles nos lembrará que seja, porém, qual for o solo que for apresentado a nós, que nós não tenhamos receio de semear. De acordo com a sua feição, toma de cuidados correspondentes, a fim de que não desperdices tempo nem sementes. Todavia, mesmo ante a incerteza de como procederes diante da aparência sáfara, ou seja, cheia de pedregulho, toma a feliz decisão de semear, e os resultados serão da vida, não teus. Jamais te arrependerás por havê-lo feito. No entanto, sempre te ficará a frustração, a dúvida, se não houveres tentado. Por que será que os resultados serão da vida e não os nossos? Quando alguém lê Joana, de início pensa, nossa, que má, né? É meu. Não, porque nós somos o quê? Estamos recebendo do Senhor da vida as oportunidades, as sementes para poder plantar. Nós teremos o mérito, sim, do trabalho, como ela diz. Nunca vamos nos arrepender por ter feito o trabalho. Seja qual for o solo que te apresente. Seja um relacionamento conflituante no lar, um filho difícil, uma situação difícil no trabalho, um relacionamento complicado entre amigos. Seja qual for, ela diz, não receis, faça a tua parte. No final da nossa existência, nós não vamos ficar frustrados. O tio Nilson, que caminha até hoje do lado do Divaldo, mas do outro lado da vida, disse na sua primeira mensagem, que foi através da psicografia com Divaldo, que uma coisa que ele pode garantir para todos nós é que nós nunca vamos nos arrepender do bem que nós fizemos. Mesmo se ciclano, fulano, beltrano não mereceu, não importa. Mas nós vamos nos arrepender do bem que nós deixamos de fazer. Isso sim vai pesar na nossa consciência. Até mesmo porque as nossas ações, elas afetam as pessoas que estão imediatamente ao nosso redor. Não é difícil nos colocarmos numa situação onde nós ajudamos o nosso irmão. Não há dificuldades. Não falamos de assistência financeira nem material. A gente fala de um simples abraço. Ontem eu me ousei postar uma coisa no Facebook, normalmente não tento entrar em questões da mídia, mas uns pais de um menininho, Charlie, que tentou de todas as maneiras, mesmo se a criança não tivesse nenhuma esperança de sobrevivência, o tratamento que ele precisava só existia aqui nos Estados Unidos, e o hospital na Inglaterra querendo desligar as máquinas, e os pais lutando na justiça, até que o médico dos Estados Unidos, ao ver os últimos exames, disse, é muito tarde para a gente poder prosseguir e fazer o tratamento. O pai, então, em lágrimas, vai e lê ali, em lágrimas, a dificuldade, a decisão difícil de deixar o seu filhinho partir. E os comentários das pessoas, que it's about time, que tem que pensar na criança. Quando a gente lê casos assim, eu não sou mãe, mas eu imagino a angústia e a dor que um pai deve sentir. São momentos assim que a gente tem que utilizar para parar de julgar, de semear discórdia, para semear dor quando já existe tanto no mundo e apaziguar, silenciar. Então, quando não tivermos nada para falar de positivo, silenciar. Isso também é semear.
É prestar atenção no que a gente tem disponível nessa doutrina e começar a colocar em prática, para que a gente possa efetivamente desenvolver a maior das sementes que frutificará, que é a do amor. Essa sim dará sempre frutos, não importa. Amar sempre que possível. Poxa, mas eu não vou conseguir amar o Elcio. Ele é tão chato, né? Vive causando problema no centro espírita, ninguém consegue. Mas não é isso que o Evangelho fala. Não é natural eu, só porque virei espírita, desenvolver um laço profundo afetivo de amor pelo Elcio. É? Às vezes esses laços levam vidas e vidas e vidas. Não sai não, Elcio, fica aí. Mas é possível sim querer o bem do Elcio. É possível não colocar obstáculos para uma reconciliação com o Elcio. E eu gosto de fazer esse exercício sempre. Quando tem alguém que vocês estão tendo dificuldade, imagina aquela criatura passando pela situação mais dolorosa que vocês imaginarem. O coração se compadece, porque poderoso é o sol da verdade. Jesus é o nosso sol, é o nosso exemplo, é o nosso guia, é a liderança, é o porto seguro na noite escura, no mar revolto, nos dias felizes, nos dias claros. Ele está sempre ali, aguardando que nós sejamos com Ele lavradores divinos na terra, plantando a semente da bondade, plantando a semente do entendimento, da tolerância, do compromisso um com os outros, de assistência. Quando existe tanto sofrimento lá fora, pensar na nossa capacidade de oferecer um sorriso, uma palavra. Madre Teresa já falava que a melhor maneira de esquecer dos seus problemas era ajudar aos outros. Chico Xavier chegou a dizer que quando ele se sentia sorry por ele mesmo, pena dele, ele saía na cidade para ver as mães aflitas e voltava para casa envergonhado de ter se permitido sentir da maneira que ele tinha. Então, é Jesus convocando para o trabalho com ele. Nesse campo imenso que é a terra, existem lugares para todo tipo de sementes para serem plantadas. E a maneira que nós começamos a arrancar essas ervas daninhas, é modificando-nos por dentro, começando por nós mesmos. Então, dar semente ao fruto, todos estamos destinados a chegar, fadados à perfeição, a florescer, a crescer. E como semeadores, somos todos convidados a lavrar com aquele que muito nos ama, que sempre vai amar e que consegue nos ver como aquela sequoia imensa, gigante, que já toca o céu. É o nosso convite para o reflexo da noite. Busque a obra para ler, muito bonita, e que possamos ficar todos na paz de Jesus.